Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Concurseiro da NASA. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Será uma honra ter a sua presença aqui. Hoje vamos começar nossa Masterclass de Direito Administrativo. Vamos nos aprofundar, vamos entender um pouco sobre como essa matéria é cobrada nos concursos públicos e eu convido a você a participar dessa jornada do direito. Muito obrigado pela atenção, não saia daí que a aula vai começar. Pessoal, essa aula de hoje nós iremos primariamente falarmos sobre o direito administrativo, em resumo, e na próxima aula a gente vai dar continuidade nos exercícios. Então vamos dividir essa primeira parte em teoria e a segunda parte em prática, tá certo? Então, agora eu entendi! Agora eu saquei! mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula de Direito. E antes de falarmos de Direito Administrativo, vamos entender o que seria direito. Na prática, como podemos interpretar o direito? O que é o direito na prática? Então, o termo direito, ele provém da palavra latina directum, que significa reto, ou no sentido de retidão, certo, correto, ou o mais adequado. Observe que eu coloquei como imagem para representar o direito ou direito administrativo uma balança, a balança de dois pratos. Ela é um símbolo representativo do que deve ser o direito. O direito deve propor equilíbrio, justiça, retidão de ambos os lados e de ambas as partes. Na prática, o direito é isso. E o direito é uma área muito ampla, muito interessante. Para quem já estudou, vai confirmar isso que eu estou falando. Para quem ainda não estudou, com certeza você está diante de uma área fantástica. E você vai aprender muito sobre direito administrativo e sobre outros ramos do direito aqui no canal Concurseiro da NASA. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá e entender um pouco quais são os ramos do direito público, tá? Nós iremos dirigir o nosso foco ao direito público. Temos o direito público e o direito privado. Em matéria de concursos públicos, nossa ênfase é nas matérias ou nos ramos do direito público. Vamos falar sobre direito constitucional, administrativo, direito econômico, financeiro, tributário e o direito da Seguridade Social. Também temos o direito processual, que é o trabalhista, civil e penal. Se divide em outros 3 segmentos. Veja que a área do direito, além de ser uma área ampla, extremamente ampla, ela é uma área que é muito cobrada em concursos públicos. Nós podemos classificar o direito, principalmente o direito administrativo, como uma das matérias básicas para todo concurseiro que pretende ingressar em um serviço público. Então, assim, temos o português, temos a matemática, mas temos também o direito, as matérias que envolvem leis, normas, e é importante que o estudante esteja apto, entenda de maneira mais detalhada alguns detalhes que estão dentro da matéria. Então, nosso foco maior vai ser direito administrativo. Esta Masterclass é de direito administrativo, mas futuramente iremos fazer outras Masterclass com outras áreas do direito para ampliar aí o capital intelectual dos nossos queridos concurseiros aqui do canal, tá certo? Vamos lá, o que seria então o direito administrativo? É o ramo do direito que cuida da função administrativa do Estado. Fiquem ligados nessa palavra aqui, ó. Função administrativa do Estado. Isto é, de toda atividade desenvolvida pelo Estado, seja de forma típica ou de forma atípica, visando os interesses da coletividade. Então, o direito administrativo, o seu foco é na administração do Estado. É como o Estado irá desenvolver as suas atividades. Então, o direito administrativo analisa como o Estado, como nós conhecemos, ele irá se organizar, ele irá funcionar e todas as suas relações institucionais. Tudo isso é definido pelo direito administrativo, tanto na sua forma típica como na sua forma atípica. Nós veremos isso de maneira mais clara, no caso concreto, na nossa aula de exercícios, que será a nossa próxima aula. O interesse maior
do direito administrativo é atingir a coletividade. Então, o direito administrativo propõe que a administração trabalhe para todos, sem exceção, buscando atingir o bem comum. Então, é importante entendermos esses pontos iniciais, porque estes pontos iniciais formam a base da essência, digamos assim, do direito administrativo na administração pública. Então, vamos aqui. Nesse preâmbulo, a gente já viu que o direito ele busca o equilíbrio, ele busca atingir o bem-estar, o bem comum de todos, e o direito administrativo, especificamente, ele busca nortear as ações do Estado, ele busca nortear a sua atividade administrativa. Então, entendendo isso, você já tem elementos suficientes para que você possa avançar em outros conceitos. Por exemplo, quais são as fontes do direito administrativo? De onde podemos extrair as principais informações, as principais diretrizes do direito administrativo? Temos aqui, 4 fontes, mas podemos classificar essas fontes em fontes originárias, ou fonte originária ou primária, e fonte secundária. Quem seria a fonte primária ou originária? Seria a lei. A lei é a base do direito. Todas as diretrizes do direito administrativo devem estar fundamentadas e embasadas na lei. A lei é nossa fonte primária. Cuidado, concurseiro. Nos concursos públicos é muito comum cair a expressão originária. Então, a fonte originária é a mesma fonte primária. E quando cair na sua prova, o que quer dizer? Está querendo dizer que esta fonte está se tratando da lei. A fonte principal, não só do direito administrativo, como todo o direito. A segunda fonte, podemos classificar 3 elementos que fazem parte dessa segunda fonte. Temos a doutrina, temos os costumes e temos a jurisprudência. A doutrina são os teóricos, estudiosos da matéria, que conseguem dar informações que possivelmente fiquem vagas em relação à ideia de aplicação ou de interpretação de algum contexto da lei. Então, os doutrinadores são aqueles que passam anos e anos de suas vidas, doutores, mestres, estudando ali o direito, em específico o direito administrativo. Também são objetos de consulta na área do direito, por isso são classificados como fonte do direito administrativo. O terceiro são os costumes. Todo povo, toda nação, toda sociedade tem os seus costumes, e eles devem ser levados em conta na criação das normas, para que os efeitos das normas possam de fato acontecer. Além disso, a jurisprudência, que nós podemos resumir, tá? Apenas um resumo aqui do que seria a jurisprudência, podemos resumir como a interpretação dos juízes das cortes superiores em relação à lei. É a interpretação da norma propriamente dita. Teremos uma aula futuramente dando mais ênfase a cada um desses elementos ou cada uma dessas fontes do direito administrativo para que você se aproprie ainda mais desse conhecimento. Tá certo? Então, lei, nossa fonte originária ou primária, doutrina, costume, jurisprudência, fonte secundária. Até então, esse aqui é o mais importante e essencial para você saber em relação às fontes do direito administrativo. Eu criei até um mnemônico aqui embaixo, L1, D2, C2, J2. O que quer dizer? O L1, lei, fonte primária. D2, doutrina, fonte secundária. C, costume, fonte secundária. Jurisprudência, fonte secundária. É muito comum nas provas eles trocarem as informações em dizer que a jurisprudência é uma fonte primária ou originária, que a doutrina é uma fonte primária ou originária. Não caia nessa. Eu coloquei o mnemônico aqui para facilitar a sua vida, tá? Essas são as fontes do direito administrativo. Agora, vamos analisar os princípios administrativos. Os princípios administrativos são a base
do direito administrativo. São alicerce, aquilo que pode manter a estrutura administrativa funcionando. Então, todas as ações da administração pública precisam ser norteadas em função dos princípios administrativos. Caso contrário, todos esses atos ou todas as ações da administração pública será considerado ilegal. Vamos analisar aqui, de maneira resumida, esses princípios, qual a sua finalidade, e na próxima aula nós faremos exercício de cada um desses princípios. Vamos lá. Primeiro princípio, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Olha só, a regra diz: o administrador deve agir apenas de acordo com o que a lei manda. A administração pública só poderá trabalhar, só poderá agir se a lei determinar. Então, o princípio da legalidade, que está previsto lá no artigo 37, você pode estar acompanhando lá na CF, tá? CF é uma sigla que abrevia Constituição Federal. Lá você vai encontrar esses elementos, esses mandamentos, digamos assim, esses princípios que vão nortear o direito administrativo. Salvo algumas exceções que estão previstos aqui no na nossa tabelinha aqui, ó, de resumo. A exceção: medida provisória do artigo 62, estado de sítio, estado de defesa, são exceções ao princípio da legalidade, tá? São algumas exceções. Agora, o princípio da impessoalidade, o que ele sugere, Paulo? O que ele sugere no âmbito do direito? Estabelece o dever do administrador em ser imparcial. Então, o administrador tem que ser imparcial na defesa do interesse público, vedando discriminações e privilégios. Jamais o administrador poderá discriminar alguém ou gerar algum privilégio, porque aí ele estará ferindo o princípio da impessoalidade. Esse princípio é um princípio muito importante e nós iremos adentrar um pouco mais nesse princípio em aulas futuras. Vamos agora para o princípio da moralidade. É o dever moral administrativo que estabelece o respeito aos padrões éticos de boa-fé. Então aqui, ó, temos os padrões. Vou mudar aqui a cor aqui. Temos aqui os padrões éticos de boa-fé que precisam ser respeitados. E quais seriam esses padrões de boa-fé? Vou deixar aqui numa cor diferente. Temos aqui a lealdade, a honestidade, a probidade e outros elementos que podem se integrarem aqui, tá? Que devem ser incorporados à prática da boa administração. Então, o princípio da moralidade também é super importante no âmbito da administração pública. O outro princípio é o princípio da publicidade, que quer dizer o dever de publicação oficial. Publicação oficial, tá? Dos atos administrativos. Então, todos os atos administrativos precisam ser publicados, precisam ser transparentes. As pessoas precisam ter acesso. Olha, ó, para respeitar o direito de livre acesso dos indivíduos à informação. Como eu havia falado, as pessoas precisam ter acesso às ações da administração pública, às ações do governo. Então, essas ações, essas coisas que estão sendo realizadas precisam ser devidamente publicadas em um veículo oficial. Culminando, ó, em transparência e segurança pública. Porque os atos administrativos, quando são publicados, você confere à administração pública, você confere aos seus atos uma certa transparência e uma certa segurança jurídica. As pessoas podem acompanhar, a própria justiça pode acompanhar os atos da administração pública de maneira mais segura. Agora, o outro princípio muito importante, que é o princípio da eficiência. O que ele diz? Dever da administração de buscar os melhores resultados. Os melhores resultados no seu ofício. Assim como eu e você estamos buscar os melhores resultados na nossa preparação, no nosso estudo diário, a administração também precisa mostrar resultados e sempre buscar atingir os melhores resultados, mesmo ainda que em alguns momentos isso não seja possível. Entretanto, estes princípios que eu acabo de citar para vocês são princípios norteadores da administração pública. Todos eles geram implicações diretas na minha e na sua vida. Se você gostou dessa aula, não deixe de participar da nossa próxima aula aqui no canal Concurseiro da NASA, falando sobre
direito administrativo na prática, tá? Não perca. Por favor, pessoal, esse aqui foi apenas um resumo e vamos trabalhar alguns exercícios na próxima aula. Se esse conteúdo foi relevante para você, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, é muita coisa, eu sei, né? Mas é importante, pessoal, para que a gente possa crescer mais esse canal e conseguir levar adiante nosso trabalho de qualidade para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!